Oi pessoal, a gente está aqui avaliando com a doutora Marina, a gente vai avaliar aqui uma paciente que é da Obidente, para vocês entenderem um pouco do processo que a gente está construindo e a gente está fazendo esse primeiro contato que nós vamos aqui avaliar antes da paciente vir, e no dia que a paciente vai vir a gente vai comparar como que foi os resultados, as perspectivas, o que a gente avaliou pelas fotos, né, do aplicativo, pela anamnese, e depois comparar como que foi essa experiência de ver o paciente na primeira vez, se a gente fez análises interessantes ou se faltou, o que ajudou a gente a melhorar o nosso planejamento odontológico. A gente já tem aqui a nossa primeira paciente aqui. Isso. E ela já fez o pré-cadastramento. Na página inicial ela já informou a sua queixa principal. Ela veio para fazer, ela quer fazer uma consulta de prevenção. Né? Então, ó, aqui já tem uma lista e aí se percebe aqui um videozinho em que ela relatou aqui, vamos ver o relato dela, que ela relatou aqui. Boa tarde, quero fazer uma consulta para prevenção. Então ela já relatou aqui que ela quer fazer uma consulta de prevenção. Então a gente já está avaliando os desejos, as queixas principais dela. Ela não tem nada, ó, tem várias informações ali da anamnese prévia, uma pré-anamnese. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais de perto as fotos, tá? A gente já vê que tem algumas áreas de retenção de alimento, né, difíceis de higienizar naturalmente, por meios naturais. Né? Não estou falando aqui de fio dental, escova de dentes. Bom, nós vimos aqui um desvio de linha média, então nós vamos avaliar depois nas próximas fotos se existe alguma perda de dente que causou o desvio de linha média, né? E nessa foto do sorriso, né, já dá pra gente perceber. A gente pode dar um zoom aqui, muito legal. Isso, efeito de corredor bucal, né? Então vou ver se eu consigo apontar aqui. Né? Então a gente já vê aqui, olha, retração gengival, né? Aqui também dá pra perceber, né, nessas áreas. Dá pra desenhar aqui se você colocar. Não vou desenhar agora não. Não. Mas a gente consegue ver, além de retração, alguma perda de volume gengival nessa área, né? A relação dos dentes, né? Então a relação de oclusão dos dentes, que o arco ele é mais estreito, mais encurtado. No inferior, né? No inferior, exatamente. Dá pra gente perceber alguma presença de placa e cálculo numa área que é bem característica, que é anterior e inferior, né? A gente acha que é fácil de higienizar e é onde tem mais acúmulo de cálculo, e o que é bom, porque é numa área visível e o paciente vê e por isso ele procura ajuda. Ah, que legal, não é uma coisa tipo lá atrás que eu nunca vejo. Onde ele não vê, né, não busca ajuda, porque a gente tem que ver assim, em termos de, não estamos falando aqui em doença periodontal propriamente dita, precisa ser avaliado. Perfeito. Né? Mas como a doença periodontal não dói, não tem dor. Às vezes ela uma é assintomática. Estética então frontal a queixa estética numa área anterior ajuda o paciente a procurar um tratamento, e aí no exame a gente consegue ver se tem alguma doença, alguma condição mais grave que normalmente passaria desapercebida até que fosse tarde demais. O que a gente diz tarde demais? Até que ele apresente mobilidade dental e perda óssea. Né? Então a perda óssea é difícil de reverter, na verdade não reverte, né? Perdeu o osso, tá perdido. E se a gente consegue interceptar isso num estágio precoce, né, a gente tem um sucesso muito maior do tratamento e a garantia da longevidade dos dentes. Prevenção, né? Basicamente. Ou tratamento precoce, né? De doenças em estágios iniciais, intervenção precoce, né? A pronta intervenção ou naqueles primeiros estágios da doença.
seja na fase da gengivite, que é totalmente reversível, ou na periodontite leve, onde o dano causado não causa grandes efeitos estéticos e não tem maiores consequências. Então, a gente é consegue importante ver aqui ver que o paciente tem algo que chame atenção. Então, a natureza ela é boazinha até, porque ela cria uma condição de uma área na boca que favorece o maior acúmulo de cálculo, que é justamente próximo à saída das glândulas salivares, né? E aonde o paciente vê mais anterior e inferior, ele fica incomodado. E isso faz buscar ajuda, e essa ajuda nos dá a possibilidade de fazer um exame, uma avaliação e interceptar uma doença ou diagnosticar uma doença que passaria desapercebida para o paciente. E a gente pode ver que tem esse acúmulo aqui na anterior. E a gente pode ver esse acúmulo aí na anterior, exatamente isso. Tá? Então a gente sabe que tem algumas discrepâncias, né? As trincas no esmalte, bastante, né? Tem. Né? Então isso já traz algumas informações até acerca de hábitos ao longo da vida. Paciente, choques térmicos, por exemplo. Né? Choques térmicos, quem nunca tomou sopa e depois, sei lá, tomou qualquer coisa fria em cima, ou vice-versa, um churrasco muito quente, com uma cerveja super gelada, né? Então a gente submete essas estruturas dentais a várias condições ao longo da vida. E isso pode levar a outras condições que podem ser mais ou menos graves, né? Isso pode não ter consequência nenhuma, né? Você falou de corredor. O efeito de corredor bucal. Então essa harmonia, quando a gente avalia uma harmonia no sorriso, é importante a gente ver, né, qual é o formato do lábio, né? E se ele acompanha a linha da gengiva, se acompanha a linha incisal. Então você já começa a avaliar como é esse sorriso, o que pode ser melhorado em termos de sorriso, né? Então essa avaliação aqui pode ser feita numa simples foto, a gente já tem várias informações, né? Se olharmos aqui, olha, a inclinação de dentes no lado esquerdo é diferente da inclinação. Legal. Olha que bacana, do lado direito. Até tem um molarzinho aqui mais inclinado. Mais inclinado, na verdade, o pré-molar e o molar aqui bem mais inclinados. Aqui é uma relação mais harmoniosa, mas a gente vê a inclinação dos inferiores, né? Então dá para já fazer um quadro de muitas coisas, né? Desde sorriso até, né, algumas considerações, como as ortodônticas, né? Como a gente já falou, o desvio da linha média, bem nítido aqui. Então, o que está acontecendo aqui, que isso aqui está numa posição diferente? O que aconteceu? Então, isso a gente vai ver nas próximas, né, que tem as fotos que nos permitem ter uma avaliação oclusal agora. Vamos ver a avaliação oclusal, foi feita pela própria paciente. A gente consegue aqui a própria paciente com o celular, né, fora da boca, né, isso é importante, né, a uma distância, segura uma distância de uma selfie, o paciente tirou a foto dele na casa dele lá, e aí a gente vai estar vendo aqui as prévias de como que está a oclusão dele. Exatamente. Então aqui, olha, a gente vai ver o quê? O alinhamento dos dentes no arco, que é uma coisa importante, né? Em termos de função mastigatória, função oclusal, como é que esses dentes estão alinhados? Então a gente vê aqui que já tem uma certa discrepância de alinhamento, pontos de contato deficientes ou alterados, né? Aqui foram extraídos pré-molares, provavelmente lá no passado, por uma questão ortodôntica, talvez. Se você quisesse perguntar alguma coisa para a paciente, essa seria uma pergunta. Essa seria você fez pergunta. Um tratamento ortodôntico, tirou esses dentes, o que aconteceu? Exatamente. Então, se a gente contasse aqui dentro, já começa a perceber que já tem começa a perceber. Ali. Nós já não vemos aqui o que também, né? Quem saiu aqui foram os terceiros molares? Provavelmente. Perfeito. Né? Então, extraiu os dentes do siso, os terceiros molares. Quando foi isso? Como foi a cirurgia? Teve alguma intercorrência? Então, você já isso daria para você perguntar mais dá para perguntar. Paciente, tá? Legal. Então, temos aqui também que outras condições, né, importantes, além do alinhamento dos dentes no arco, relação de pontos de contato,
dá para ver algumas facetas de desgaste, né? Isso numa análise assim bem superficial, papum, né? porque Bem é uma foto de olhando. celular, exatamente. Isso. Mas se nós tivermos um olhar um pouco atento, nós vamos ver o quê? Desgaste nas restaurações de Vamos dar um resina. zoom aqui pra gente ver? Vamos ver se é possível a gente enxergar Olha que melhor. legal, vamos ver. Ó, então, desgastes, as superfícies estão muito planas, muito Com brilhantes. ausência de anatomia. Ausência de anatomia. Essa ausência os de anatomia sulcos. pode ter duas causas. Ou a própria oclusão, ou a execução do dentista que foi descuidadosa, né? Não seguiu comprometeu todos. a anatomia do dente. Exatamente. Né? Então, os sulcos todos não foram recriados aí. Você vê que não tem um limite aqui, né? Tem uma chance de dar uma infiltração, filtrada, então a adaptação marginal apresenta falhas, é um problema neste momento? Não necessariamente, tá? Isso só indica pra gente uma área de risco, né? Um possível risco de cárie. Controle você vai fazendo, se você tem esse paciente de controle, mantém. Se você é um paciente que você nunca mais vai ver na vida, talvez você tenha que avaliar. Exatamente. Então a gente vê, por exemplo, esse tipo de coisa. Então o que a gente vê aqui, ó, desgastes nas pontas das cúspides, Bom. tá vendo? Que é importante, né, do ponto de vista geral. Se tem desgaste, o que desgasta um dente, Roberto? Que é tão duro quanto um dente que consiga desgastar o outro dente, né? Não seria ausência de oclusão? Mas Não, falando sem não, falar de oclusão. de material, de dureza. Qual alimento nosso é tão duro que gaste dente? Nossa, agora você não pegou. Ninguém come osso nem pedra. Então, é isso que eu falava, Né? não sei. Então, é o outro dente. Então já dá Sugere um possível bruxismo. Né? Por quê? Porque quando a gente mastiga, olha só que interessante, né? A gente pensa que pode gastar um dente na mastigação, não pensa? Só que quando a gente mastiga, sempre existe alimento entre os dentes. O tempo todo tem sabe, ou é o alimento mais duro, mais espesso, conforme ele vai sendo triturado pelos dentes posteriores, ele vai ficando mais fluido, mas sempre tem uma lâmina de alimento. Quando ele está bem fluido, a gente engole. Então, no momento da deglutição, existe o contato dos dentes até para fazer a ancoragem, né, de toda a musculatura que vai levar ao processo da deglutição. Então precisa ancorar o osso hioide. Dessa ancoragem é feita pelo contato entre os dentes, mas eles tocam e afastam. Eu dei um zoom aqui sem querer. Eles tocam e afastam. Então o tempo todo em que a gente mastiga, existe alimento entre os dentes não se tocam. Se toca na deglutição ou em alguma parafunção. Em alguma parafunção. Então, se o esmalte está sendo desgastado, a gente vai considerar algumas situações, dependendo da área, o que a gente vai pensar? Em erosão ácida, então paciente com refluxo, paciente com bulimia. Mesmo assim, se ele tiver refluxo ou bulimia, precisa um atrito. Então, uma das coisas que a gente poderia perguntar para esse paciente se tem refluxo, se é uma alimentação vascular, a alimentação seria uma boa ideia. Para ver se é muito ver se ácida. ele morde durante a noite, para a gente ver a origem. Exatamente isso. E se ele não tem a consciência do morder e apertar durante a noite, né, as perguntas que a gente costuma fazer: acorda com a musculatura do rosto cansado, rosto pesado, ou dentes doloridos. O marido, né, escuta ranger. Difícil. Não, tudo bem. Às vezes é um ranger tão curto, não é um movimento amplo que chegue a fazer barulho. Tem gente que range e faz mesmo. Mas, em geral, é um ranger curtinho, né? Assim, é um micro movimento, assim, que é o suficiente para gastar dente, para gerar sobrecarga em todo o sistema periodontal, ligamento, osso, contribuir para as retrações gengivais. Isso é uma coisa interessante que a doutora Mariana está falando, é o seguinte: a gente está vendo que está construindo uma análise. Inclusive, a gente pode circular as regiões e fazer as anotações. Que a gente está fazendo, que a gente está comentando. Mas se você vai fazer sozinho, você circula e faz pequenas anotações que vão contribuindo para a hora que você precisar de mais
detalhamento, perguntar para o paciente ou na consulta verificar algum caso, você consegue fazer isso tranquilamente, e aí você já vê que já surgem várias discussões a partir de uma simples foto, né? Isso mesmo. Tá? Então tem muito mais coisa que a gente pode avaliar a partir dessa foto oclusal, bastante coisa. Né? Então, o que mais que a gente pode ver? Vamos diminuir um pouquinho. Então vamos passear aqui, ó. Existe uma coroa aqui, não tem? Ó. Isso, essa coroa, você então, vê que a margem da margem coroa, comprometida, a gengiva está inflamada, está edemaciada, tem um aspecto de inflamação. Possivelmente essa coroa tem uma desadaptação marginal aqui. Então tem um degrauzinho entre a coroa e a raiz do dente. E aqui começa a ter um acúmulo de biofilme dental, de placa, que não é passível de ser removido pelo paciente. Isso já tem um comprometimento periodontal já insustentável a longo prazo. Porque como é que o paciente vai higienizar uma área dessas, né, onde tem uma desadaptação? E aí vira um ciclo virtuoso, né? Porque já tem a desadaptação, a gengiva inflama, aumenta de tamanho e aí acumula mais alimentos, fica mais difícil. Biofilme, mais bactérias, e aí a inflamação vai se perpetuando. Então esse é um fator que a gente considera um bom fator de risco para doenças periodontais. A desadaptação. A desadaptação marginal de restaurações, falta de polimento, irregularidade, aspereza nessa região. Então isso aqui é um fator que a gente fala que é um fator de retenção de placa, né? Um fator de retenção de biofilme. Ele favorece mesmo o acúmulo de biofilme aqui e impossibilita a remoção dessas bactérias. Isso é importante. Já é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. Aí a gente vê aqui, olha, tá vendo essa linha? A gente poderia até, inclusive, essa foto não dá para ver a palatina, né? A gente poderia voltar na outra foto e ter um pouquinho mais de atenção neste mesmo dente para verificar. A gente pode verificar também, mas eu queria chamar a atenção, olha, para esses desgastes aqui, ó, que a gente estava falando, né, das facetas de desgaste. Tá vendo? A gente vê o desgaste incisal, né? Então isso aqui sugere aquele bruxismo. O bruxismo, né, não é causa mas ele contribui para a retração gengival. Então não é só escovação vigorosa ou escova dura, né? A gente vai lá e briga com o paciente. Você está escovando forte demais, você está ferindo sua gengiva com a escova. Mas às vezes não é só esse fator. Não adianta a gente querer só brigar com o paciente e mudar a técnica de escovação. Existem outros fatores que podem ser contribuintes para essa condição. Então isso aqui pode estar acontecendo nesse caso. A gente vai ver daqui a pouco como que a gente vai mais um pouquinho aqui, né? Então tem várias coisas, né? Você quer dar o zoom aqui? Eu quero tirar. Só para a gente ver que aqui a gente já viu o quê, né, nessa foto. Então nós já vimos uma discrepância, né, no arco. Então um arco que já é encurtado, porque os premolares foram removidos. Há uma mãozinha de alguém, né? Há uma mãozinha, né? Então nós já vimos uma condição ao redor de uma coroa, restaurações que estão gastas e já ficando desadaptadas, com perda de anatomia. Isso esse pode gerar o quê? Um pouquinho mais comprometido. Esse aqui tá né? mais, olha. Tá vendo? Você vê manchamentos aqui. Exatamente. Esse manchamento pode ser um manchamento de placa ou pode ser um manchamento de uma restauração comprometida. Uma restauração comprometida já sugere que tem dentina aqui exposta. Parece trincas, né? Mas trincas da restauração. Isso, exatamente. Né? Então isso pede uma avaliação mais detalhada, mas ó, vamos ver aqui a margem, olha, né, já desadaptada. Olha aqui uma linha que tem que ser melhor avaliada, tá vendo? Essa linha que sugere uma trinca no meio da restauração, ó, aqui dentina exposta por desgaste. E o que o desgaste oclusal acarreta também? Pode acarretar numa perda de dimensão vertical posterior. Isso é uma das... É engraçado, né? Porque eu conheço a paciente e essa é uma das principais queixas dela. Uma das queixas da paciente, ela não relatou aqui,
mas ela sente que a boca de velha, que é aquela boquinha que diminuiu, né? E a gente já começa a ter uma percepção disso. Exatamente isso, é a boquinha de polichinelo que vai ficando, né? Porque a mandíbula o mento vai se aproximando do nariz. Isso, então vertical. é o quê? Quando a gente tem aqui, a posição da mandíbula, né? Conforme a gente vai tendo perda de dimensão vertical, esta relação aqui da mandíbula em relação à cavidade vai se modificando. Então a perda de dimensão vertical generalizada leva a esse fechamento, esse encurtamento do terço inferior da face. Essa altura diminui. Então dá aquele perfil já mais envelhecido mesmo, que é a caída do ângulo da boca. Então, é muito legal ver isso, diferente. Na verdade, porque é assim, a gente cria suspeitas, vê diagnóstico, vê as avaliações, mas vamos supor que não seja uma queixa do paciente. Então, ele não está se queixando, se restaura, tudo bem. Mas se na hora da consulta o paciente se queixar, você já tem um belo histórico, uma bela referência para que você cause uma interferência ou faça uma proposta de um planejamento oclusal, de uma recuperação oclusal de dimensão vertical bem mais eficiente. Quando a gente fala nisso, na verdade, qual é a ideia aqui? Trazer condições para o paciente que tem, independente da faixa etária, mas para cada faixa etária é uma situação, mas criar condições para que esse paciente possa levar os seus dentes o mais avançado na vida possível. De preferência até o fim da vida, sem maiores perdas. Então ele acaba entrando, apesar de ser uma intervenção, ela tem uma intenção, olha que engraçado, intervenção profilática. Na verdade é o recuperar as estruturas do dente para que esse paciente tenha uma condição favorável, oclusal, mastigatória, funcional e estética também, que é importante. Não vamos esquecer que a estética é importante no bem-estar social da pessoa. Então todas essas condições para que ele possa levar os anos adiante em condições saudáveis, com mínimas intervenções, numa fase de velhice, por exemplo, onde essas intervenções seriam mais pesadas para ele, porque elas seriam mais graves. Então recuperar uma oclusal por meio de reabilitação, nesse caso, ela tem também o aspecto benéfico de levar essa dentição por muito mais tempo. Então você evita riscos de fraturas de dente, porque risco sempre existe. Ninguém vai impedir o paciente de morder uma pedra no feijão e quebrar um dente, um caroço de azeitona. Viver tem um risco, né? Tem risco, mas pelo menos você começa a controlar os fatores de risco que estão presentes. Perfeito. Então você impede que algo se agrave. Então o desgaste oclusal pode causar uma DTM. Ao recuperar a oclusal, você está protegendo a articulação de um dano futuro. Toda hora eu bato aqui, né? Mas é engraçado isso, né? Porque eu vejo, visitando os consultórios, alguns consultórios, por exemplo, principalmente que acaba trabalhando com convênio, às vezes menospreza pela velocidade as restaurações, faz uma coisa super rápida, só ali para cumprir a tabela, e esquece que a restauração ela tem uma função muito importante na mastigação e na composição, a gente está vendo aqui até na composição estética e de longevidade para o paciente. Então às vezes você fazer com mais cuidado, com mais critério, isso acaba favorecendo a longevidade do dente, não é isso? Sem dúvida alguma, né? É importante todos aqueles princípios de anatomia, de respeitar vertentes, fossas, sulcos. Não é uma coisa para inglês ver, né? Tem um motivo. Não, tem um motivo, né? A gente tem que cuidar do escape do alimento. Se a gente não prevê isso, o que vai acontecer?
o alimento não vai ter para onde ir. Na compressão da mastigação, ele vai forçar uma estrutura do dente que já está fragilizada pela restauração, pelo processo de cárie que teve antes. Então isso já fragilizou. Anatomia é uma coisa extremamente importante. E a gente não dá o devido valor. A gente não dá o devido valor. Você vê aqui, né, aqui a importância da anatomia. Então, mas o mais importante aqui é a gente deixar claro que, através dessa foto feita pelo próprio paciente, a gente já tem uma percepção interessante de quem é esse paciente, que a gente vai encontrar nos consultórios. Então, a hora que eu for explicar, posso estabelecer estratégias para explicar para o meu paciente algumas coisas, posso estabelecer estratégias, até já separar um material, às vezes, para ele ver. Por exemplo, a gente viu, né, Marina, que o paciente tem problemas de restaurações. Até eu posso separar um material para mostrar para ele o que é uma o que é uma oclusão, um dente com uma anatomia bacana. O paciente não sabe. Então você pode separar um material acessório para efetivamente o paciente entender o caso dele e sair satisfeito, se ele quiser entender melhor. Óbvio, você pergunta para ele, você quer entender melhor? Aí, se ele quiser entender melhor, você tem todo um subsídio para poder convencer o paciente a proteger melhor os dentes dele. É isso? É verdade, né? E a gente sabe que isso tudo vem de uma história, né? Então é legal porque essas fotos contam a história do paciente. Você nem conhece, mas você já começa a ver de onde ele veio, o que ele já sofreu, né? Então... Sabe que você falando isso me lembra... É muito legal isso, porque me lembra arte, né? O que é arte, na verdade? A arte é aquela mensagem conta uma história. Quando você estuda arte, você vai ver um quadro. Quando você está estudando arte, você percebe ali um momento histórico, você percebe o antes e depois da história, você percebe a percepção do pintor. Essa daqui é a obra de arte do nosso paciente. Ela conta uma história, se você aprender a olhar, você aprende a história do paciente. Você falou da arte, né? Você vê um quadro estático que retrata uma cena com pessoas, né? Então é muito legal você imaginar, por exemplo, tem lá a pessoa com a mão assim, você fica pensando qual foi o gesto que antecedeu e que levou aquilo, né? Então o gesto aqui não deixa de ser diferente, né? É um gesto, é um processo. Qual é a história que esses dentes estão contando para nós? Quantas dores esta pessoa já sentiu? Quantas anestesias já teve que tomar? Né? Isso me deixa até emocionado, de verdade. Eu falando sério, me deixa emocionado, porque eu acho que isso que é a odontologia, na verdade, né? Porque eu vejo no dia a dia muitos consultórios e eu vou acompanhando e a gente perde a beleza da odontologia. Quando a gente senta para discutir e olhar a história do paciente, perceber quem ele é, que história ele tem para me contar, que eu posso depois entender essa história e contribuir com essa história. Aí essa é a verdadeira arte da odontologia. Não é você saber fazer, que é importante, técnica, é importante para poder contribuir. Muito importante. Mas essa é uma arte que está sendo menosprezada muitas vezes, que a gente faz ali para vender rápido, não se preocupa bem pouco com essa história e já quer fazer o procedimento porque é onde a gente ganha, é onde a gente faz as coisas. É verdade, né? A gente está num momento da vida de todos nós, né? Que tudo é muito rápido. Tudo tem que ser resolvido rápido. É o WhatsApp, internet é tudo rápido, você faz suas compras de maneira rápida, você não vai mais na loja ver, fica escolhendo, olha esse, olha aquele, vai comparar um com o outro, né? E no consultório isso reflete também. Tudo o paciente quer uma resolução rápida, sem compreender que ele não chegou num estado da noite para o dia, ele não foi dormir de um jeito, acordou com outra boca, não é mesmo? Isso vem de um processo. Então, compreender esse processo que levou o paciente aos desgastes que levaram à perda da dimensão vertical, que estão levando à queixa do sorriso, por exemplo. Então, você vai ter que tratar o sorriso de que jeito? Então, você vai ter que voltar e recuperar tudo aquilo. E o paciente tem que entender que não adianta se enfiar num spa odontológico, que é muito legal, porque resolve nada. Acho muita ideia muito legal, porque você resolve rápido e tem casos que você vai lançar a mão desse recurso de resolver bem rápido para recuperar algo
né, em pouquíssimo tempo, mas o paciente vai ter que compreender que se o que levou a essa condição não for olhado pelo paciente, né, ele é autor da situação, eu vejo a diferença. Isso vai recidivar. Eu vejo a diferença nessa percepção, que seria, a gente poderia falar assim, de ser eficiente, da diferença entre você ser eficiente e você ser fast food. Em que o paciente entra na fila, você serve o lanche 1, 2, 3 e você faz a mesma coisa para todo mundo. Isso é diferente de ser eficiente, de fazer a melhor escolha, no melhor tempo possível, com a melhor técnica possível para o paciente, com o melhor resultado possível, mas percebendo a história que ele tem e percebendo como você vai contribuir com essa história. É isso mesmo, você resumiu bem. Agora, a gente tem paciente que é perfil fast food, né? Isso também é importante a gente compreender. Muito bom, perceber. Né? Isso inclusive chama empatia, né? Você perceber o desejo do paciente. O paciente quer o fast food, ele não está no momento, ele não está preparado para essa intervenção toda, ele quer aquela coisa, resolve agora porque eu não tenho tempo para resolver isso. Também é um trabalho que você vai ter que executar. Exatamente, então se você perceber que esse é o perfil do paciente, a ideia aqui é dar o que ele precisa, o melhor possível, com toda a tecnologia disponível para dar a melhor qualidade, meio nesse esquema fast food, mas dentro desse esquema, né? Qual é a melhor condição que você pode dar nessa velocidade? Eficiência. Né? Tem que ser eficiente, né? Sem causar dano futuro. Então você tem que olhar qual é o paciente. Ele está no momento de compreender os processos que o levaram a isso. Isso é o ideal, né? É ele ser responsável pela própria saúde. E nós só estamos ali para segurar na mão e consertar as coisas, na verdade, né? Para dar o suporte para que ele siga adiante sem danos futuros. Então a gente conserta e fala, agora você vai sozinho, você já sabe o que te causou isso, você tem que ser responsável, porque o paciente terceiriza. Isso que eu ia falar, me dá uma sensação muito como pai e mãe, né? A diferença é de educar, e você acha que você contratando o professor lá, beleza, você educa, não precisa fazer mais nada. Mas não é isso, cada um é responsável pela sua própria boca, a gente é só um canal ali para ele poder acessar e fazer as melhores decisões, mas a decisão é com certeza. A decisão é sempre do paciente, inclusive de adoecer de novo, né? A escolha por não cuidar e ter um novo episódio de cárie, uma nova fratura de dente, tratar, né? Optar por não um tratar. Novo episódio de DTM, por exemplo, né, uma recidiva de doença periodontal. Isso é uma decisão do paciente e ele quer que a gente resolva às vezes. Esse é um perfil diferente. É uma coisa interessante, porque a periodontia é uma coisa que depende bastante do paciente, né? É uma interação, né? É uma equipe que você forma com o paciente. Se não tiver essa parceria com o paciente, você não resolve o caso. Porque você depende dele compreender o processo e cuidar diariamente. É como tomar banho, né? Banho a gente toma todo dia, não toma? Por que escovar os dentes direito a gente não quer fazer? E aí se alimentar e fazer mastigar como deve, porque as pessoas também, é esquema fast food, que é comida macia, molinha, que põe na boca e engole. Mas o processo de mastigação é importante. Não tem dente no estômago. E aí você manda a coisa inteira para o estômago, cadê a ação da saliva, das enzimas salivares? Para que elas atuem, precisa triturar o alimento em partículas essa é uma bronca para mim, eu como muito rápido. Nós, né? Isso é um perfil nosso hoje, né? Da nossa sociedade, tanto que tem até um movimento slow food, né? Comer com calma, mastigar, beber os sólidos e mastigar os líquidos. Então o líquido tem que ser saboreado, estimular as papilas gustativas, né? Sentir a textura diferente, uma cerveja, um suco de abacaxi, não é? Né? O amargo, o azedo, o docinho de uma outra bebida. Então realmente mastigar o líquido. Agora o sólido tem que ser bebido, tem que beber, ele tem que ser triturado na boca. Gerador. O sólido precisa ser triturado na boca até que ele se torne líquido
para só daí ser deglutido. Então, quando as partículas são infinitamente pequenas desse alimento, elas estão completamente embebidas pela saliva, não só na superfície, mas na profundidade da partícula. E esse processo continua no estômago. E entender isso através dessa história, dessa foto, acho que é um cuidado que a gente tem que aprimorar quando a gente fala de tecnologia. Acho que a tecnologia ela vem exatamente para a gente poder fazer isso de uma melhor forma, contribuir exatamente com a agilidade. Aí vem essa história, né? Quando que a gente tem tempo para ficar olhando uma foto e ir viajando em cima? Por quê? Porque você já olha essa foto e fala, não tem muito escape mais para os alimentos. Então, qual é a qualidade da mastigação dessa paciente? E se ela não tem uma mastigação boa, que não dá prazer, ela pode estar engolindo os alimentos antes. Você concorda? Uhum. Inclusive quem tem mordida cruzada. Porque a relação é diferente, a pessoa come muito mais rápido, mastiga menos. Então, se a qualidade da mastigação não é boa, você pode supor que a digestão também seja alterada, deficiente. A nutrição e a digestão. Né? Porque se a digestão não é boa, você deixa de absorver os nutrientes que são necessários para uma série de funções. Então, você comeu, mas não se nutriu. Nossa. Essa odontologia, né? Essa odontologia é isso muito é legal, bacana. E agora a parte inferior, aqui que a gente já pode fazer Então, mas vamos olhar essa parte inferior, né? O que a gente tá vendo aqui de uma paciente super bonitinha aqui, ela colocou a língua pra cima. Mas legal, uma paciente que, nossa, né, já tem uma ideia, né? Então, coisas que a gente pode olhar. E só um comentário, isso aqui é bem interessante, né? Às vezes, as primeiras vezes que o seu paciente for fazer algo dente, ele vai fazer as fotos, as primeiras vezes pode ser que as fotos não sejam as melhores do mundo, porque também tem uma curva de aprendizado do próprio paciente. Mas, com certeza, conforme ele vai se aperfeiçoando, ele vai tirando as fotos, ele vai fazendo, até às vezes ele tem ajuda dos familiares, essas coisas, você vai orientando ele para tirar cada vez fotos melhores. É verdade, Roberto. Ele vai, né? É a mesma coisa da cama, né? Quando o paciente é atendido na cama, na saia, a primeira vez, ele não sabe bem como ele deita, como ele põe a cabeça. De repente, ele mesmo já vira o corpo, já posiciona a cabeça, já se movimenta, já sabe. Você viu, né? Isso, né? Você põe a mão na área que você vai trabalhar, automaticamente ele já se posiciona. A gente está tendo essa experiência, a gente já tem as experiências de ter crianças já fazendo a obdente, né? Então, você desde pequenininho, se acostumar a criança a tirar as fotos e fazer esse controle, quando ela for uma adulta, isso vai ser absolutamente natural para ela, não vai ser nenhum esforço ou nenhuma novidade, e as fotos melhores e cada vez melhores. É verdade, né? Porque a criança, ela tem uma plasticidade mental muito impressionante, né? É fascinante, na verdade. Claro. Então, vamos lá. O que a gente pode usar numa foto dessa? A gente não tem aqui a foto do dorso da língua, mas a gente tem a foto do assoalho, do ventre. Então, a gente pode ver se tem alguma lesão. Olha, lesão em mucosa já daria para avaliar. Se tivesse alguma lesão por trauma, uma lesão de líquen, que muitas vezes aparece aqui, daria para ver. Legal. Lesão por mordida, alguma afta nessa região, ou alguma lesão ulcerada, também seria importante ver. Já pensou, você pode pegar uma lesão diferente, algum nódulo, alguma lesão que te ative um sistema de alerta. Opa, isso aqui acho que é bom fazer uma biópsia ou fazer um exame acurado. Né? Então aqui não tem nada, mas muitas vezes a gente observa aqui, inclusive borda de língua, né? Então você já começa a olhar esse tipo de coisa, dá para ver muita coisa. Na outra, mucosa palatina. É muito legal, né? Porque a gente tá acostumado a olhar dente, né? Mas as fotos não mostram só dente, mostra a boca como um todo. O dentista cuida de tudo que está dentro da boca, né? Então essa aqui é uma coisa importante, fazer esse apanhado. Se a gente visse, por exemplo, fraturas
em cristas, em bordas incisais cortantes, isso poderia causar um traumatismo na língua. A gente já vê que acompanha aquele desgaste que a gente já tinha comentado. Exatamente, né? Acompanha o desgaste. Mas olha que coisa legal, né? Coisa que como fotógrafo odontológico, a gente elimina isso da foto e não pode ser por Photoshop. Né? Foto de documentação não pode ser manipulada. Perfeito. Então o que a gente remove da foto? Saliva. Aqui a gente vê, por exemplo, essa paciente, ela tem aparentemente uma boa condição de salivação. Todas as mucosas estão brilhantes e você vê saliva, que legal, o que é muito importante. O paciente que saliva pouco pode ser indicativo de um monte de coisa, de medicamento, xerostomia medicamentosa, pode ser xerostomia por estresse intenso, pode ser por alguma patologia sistêmica, diabetes, lúpus, diminuir a salivação, e isso também contribui para lesões na boca, né? Aumento de gengivite, aumento do risco de só cárie. O brilho da foto traz muita informação. Que legal, né? Então também, né, a relação dos dentes aqui, então tem de novo os desgastes que só corroboram o que a gente observou com a análise do arco superior. Perfeito. Os desgastes, né? Mas olha, já tivemos algumas perdas aqui, né? A gente tem 2 implantes aí, certo? Ótimo. Então, por que esses dentes foram perdidos? Essa é uma pergunta que também é uma a gente pergunta poderia fundamental para o paciente. Perfeito. É diferente ele perder um dente porque teve um processo de cárie endo tratado há muito tempo e que recidivou, enfim, ou teve uma cárie que destruiu a coroa toda, não deu para recuperar, né? Diferente de uma perda por razões periodontais e que é diferente de uma perda pelo trauma oclusal mastigatório. Muito bom. Então, por que você perdeu esse dente e esse? O que levou a essa perda? Né? Por que isso? Porque dependendo do motivo que levou a essa perda, a gente já vai pensar no risco dos dentes vizinhos e do próprio implante ser perdido no futuro. Então entra toda aquela análise do paciente aqui de novo. Uma live que a gente precisa fazer é falar um pouquinho sobre manutenção de implante, né? Isso é uma coisa importante, porque as pessoas acham que é só fazer implante e nunca mais olhar esse implante, né? Não então, é assim. Só dessa história, a gente pode pensar em algumas coisas para trabalhar nessa paciente. Se ela perdeu esses dentes por fratura, então isso só corrobora a nossa análise oclusal. E esse implante, se ele estiver numa condição de sobrecarga oclusal ou de interferência lateral pelo bruxismo, isso pode comprometer o implante. O implante não tem ligamento, não tolera a carga lateral. Então, o paciente que está rangendo em cima do implante, ele pode pôr esse implante com risco de perda óssea muito severa e de uma maneira rápida. Né? Agora, se ele perdeu por condições periodontais, então ele é um paciente suscetível periodontalmente. Aí aumenta os controles. Aí a gente tem que aumentar os controles e os implantes têm que ser controlados tanto quanto os dentes, porque se o paciente perdeu dente por doença periodontal, se ele tiver uma inflamação ao redor do implante e essa superfície do implante for contaminada, a evolução ao redor do implante é muito mais rápida do que ao redor do dente e o tratamento é muito mais complexo. Tratar as espiras do implante é uma coisa muito diferente de tratar a raiz de dente, que é biológica, entendeu? Então esse paciente tem que ter um olhar assim, ele é suscetível, vamos cuidar. As ausências de dentes, ter implantes, os desgastes incisais, né? Os prés. E vamos contar aqui, né? Então, seguinte, isso aqui é um pré, isso aqui é um pré, isso aqui é um canino, certo? Certo. Anatomia de tem canino. Alguma coisa errada aí, né? Aqui tem um pré só e aqui tem um canino. Então aqui esse arco desse lado é mais alongado, esse é mais encurtado. 1, 2, 3, está faltando um incisivo. Então, peraí, justificou o desvio da linha média? Né? Nós temos um incisivo a menos
e 1 premolar a menos. Então isso desvia todo esse arco para a esquerda. Tudo desviado essa oclusão. Então isso aqui levou a um desvio. Isso vai ter alguma consequência? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha estabilizado assim. Então isso a gente vai avaliar depois, né? Então isso não dá para definir. Esta oclusão está estável? Aí na agora, foto não dá para saber. Agora já é um guia que você vai chegar, orientar e ver a oclusão. Aí é um estudo oclusal que você poderia propor, inclusive, para o paciente. Inclusive, esse diagnóstico você poderia propor para o paciente, o estudo oclusal, é um exame mais complexo que você poderia, inclusive, cobrar esse estudo oclusal, até justificando através dessas observações analíticas. Na verdade, tudo o que você vai fazer no seu consultório e que você está gastando ali o seu conhecimento, suas horas de formação para fazer, Justificar. na verdade, um diagnóstico do que o paciente tem, tudo isso entra, sim, isso tem que ser cobrado como a sua consulta, exatamente, seu exame e avaliação. Exatamente isso aqui com a Obidente, por exemplo. Esse é um instrumento que ajuda você a chegar num resultado melhor, ter um planejamento melhor. Agora, você cobra por isso, é muito importante. Você pode importante porque você está pondo ali, na verdade, tudo que vai ocorrer a partir daí depende da sua avaliação e do seu diagnóstico. Então, você está pondo todo o seu conhecimento ali. Perfeito. Então, isso tem valor. Claro. Como não tem valor? Né? A gente não está fazendo um trabalho de um técnico. Né? Você pode ter o técnico do laboratório que vai fazer as restaurações para serem cimentadas, você pode ter uma higienista que vai fazer a orientação de higiene, um polimento, ultrassom supragengival, né? Mas o conhecimento de que vai dizer o que aconteceu, o que, né, essa história toda e as implicações futuras disso, isso é valor de conhecimento. A gente vai mostrar como a gente vai fazer aqui na Obidente, vai ser muito legal ver, inclusive, esse caso, como a gente vai fazer, quer ver? Mas mais alguma análise? Aí... Eu acho que pra gente começar tá bom. Tá bom, né? Pra gente ter noção do paciente, já viu bastante coisa. Aí agora, olha, tem uma coisa que é interessante que a gente a partir de agora. Fizemos essa análise aqui, e aí agora a gente vai... Você não quer controlar aqui? Porque eu tô com a mão esquerda, eu não sou o canhoto. Que bom, né? Eu só sei então, controlar assim, com a direita. Uma das coisas que a gente vai poder fazer nesse caso é pedir os exames. Então eu já consigo imaginar ali quais exames eu poderia pedir para o paciente. Então nessa aba aqui a gente já tem os pedidos de exames que a gente pode fazer, e aí a economia de tempo para a gente... Porque eu já consigo entender melhor quais exames o meu paciente precisa, os pré-exames que eles precisam, e aí ele vai lá da casa dele, já vai direto fazer os exames, e eu já chega para mim digitalmente, eu não preciso me gastar o meu tempo e o tempo do paciente. E o tempo do paciente, viagens ao consultório, para daí você solicitar o exame complementar, aí ele trazer de volta e você fazer uma como nova você falou, análise, isso é custo, né? E você acaba não implementando isso no custo do paciente, às vezes. E isso e para o paciente também, né? Esses deslocamentos são custo. São Paulo que o diga, São Paulo, principalmente em grandes centros onde tem trânsito, então, né? Mesmo agora, Covid, quanto menos viagem, melhor, né? Então esses grandes deslocamentos, então a gente poderia pedir aqui, né? Exame radiográfico. Qual deles? Vamos lá? Qual deles? Vamos ver, isso aqui. Digita lá. Vamos ver, né? Então, aí vamos lá, vamos no olhar de quem é o profissional. Eu gosto, pessoalmente, de ter radiografias periapicais de todos os dentes. Por quê? Porque eu quero ver a relação coroa, raiz, osso, em detalhes. Eu faço pele e implante. Então, esse é meu olhar. Por outro lado, no exame inicial, pelo menos, ter uma panorâmica.
Por que isso? Porque as periapicais te dão a relação de cada dente com o osso, mas a relação dos dentes em relação à mandíbula completa, à maxila, às articulações, você não vê numa periapical. Então, uma panorâmica... Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, né? Panorâmica. E vamos colocar aqui, então... uma por vez. A gente poderia fazer assim, ó. Panorâmica. Radiografia, né? Vamos colocar aí bonitinho. Né? Vamos fazer um negócio direito, né? Que não vou nem pôr o outro nome dela, que parece palavrão, né? Mas vamos pôr aqui, radiografia. Vamos pôr extra-oral. Ela já memoriza, tá? Daqui a pouco você vai ver que você vai digitar, vai estar tudo memorizado. Panorâmica. Aqui tem um campo observação, que esse é um campo importante. Então, vamos supor que o seu paciente, na casa dele, já tenha panorâmica. Se ele pode te enviar ou não. Você pode dar alguns guias para esse paciente. Por exemplo, eu aceito uma panorâmica de até 1 ano. Então você coloca aí uma observação. Então vamos lá. Você pode colocar assim, dicas de aonde ele fazer, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer o seu pedido, você vai anexar o seu pedido. Mas pode colocar, olha, faz em tal centro, é uma observação que você pode fazer, porque eles conhecem todos os meus laudos, eu já tenho costume lá, eles me conhecem lá, você pode fazer lá, tá bom? E se você tiver, tem desconto para você, geralmente os dentistas fazem essa parceria e aí tem desconto lá. Essa é uma observação. Uma segunda observação é, ele já tem, imagina que ele já tenha, até quando você aceita essa documentação? Se ele tiver documentação, até quando ele se aceita. E você já pode, inclusive, dar uma guia. Por exemplo, vamos supor que se esse exame que você pediu, ele precisa ficar de jejum, ou você vai pedir um exame de sangue, alguma coisa, você já pode, inclusive, colocar essa observação aqui para ele. Pode, perfeito, né? Agora, até a escolha do exame e o tempo que a gente aceita depende da foto, por exemplo, e daquela queixa principal. Então, essa é uma paciente de prevenção. Dá para usar uma radiografia de até 1 ano atrás? Dá. E aí, se no seu exame você notar alguma outra condição, você pode solicitar um extra. Muito legal. Agora, se é um paciente que está queixando de uma dor, né? Olha, tá inchado, eu tô com dor. Não adianta a radiografia de 6 meses, 1 mês, 1 ano atrás. Você quer a radiografia da data. Olha que legal. Então, isso é importante. E aquela análise que você faz, prévia aqui no B-Dente, você já está munido da decisão. Exatamente, já te direciona. O que você quer? Uma paciente de prevenção, eu posso pedir só uma panorâmica para começar. E olhar essa panorâmica. Se a panorâmica trouxer alguma informação, então a gente já parte para um pedido a mais. Mas se a panorâmica já trouxer tudo que você precisa e não tiver nada de alterado, para que submeter o paciente à radiação extra? Isso é muito legal, né? Porque se você tivesse no seu consultório, ele teria que... Você viu todos os dias, aí você manda ele para radiografia. Aí vamos supor que ele precise de mais radiografias, ou radiografia do mundo. Você vai mandar ele de novo e tudo mais. Aqui você já manda ele direto, você já recebe digitalmente. Se não ficou bom, ou se você quer uma complementar, aparecer alguma coisa esquisita, né? Você já pode complementar ali até mesmo antes dele chegar. Isso é padrão em toda a área, vamos dizer assim, a área da saúde, a área médica. Né? O médico não vai e te pede, sei lá, não sei, um exame de rotina qualquer, sei lá. Exame de sangue. Pode ser um exame de sangue. Aí ele vê uma alteração. Aí ele pede mais. Aí ele fala, tivemos uma alteração, sei lá, na taxa de glicemia. Então ele fala assim, não, eu quero uma curva glicêmica, eu quero hemoglobina glicada. Aí ele começa a pedir exames adicionais, não é assim? Sim. Mas o primeiro exame é aquele básico. Se não tiver nada alterado, por que ele vai te submeter a exames adicionais se aqui está tudo certo? Então, para nós é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um exame que ele te pede uma radiografia de tórax para dar uma olhada geral. Aí ele descobre algumas lesões sugestivas de enfisema. Aí ele te pede um exame mais detalhado, não é assim? Inclusive, né, você gerar exames desnecessários é um quesito antiético. Né? Se você pedir exames que esse paciente não precisa,
e você pede esse exame, pode ser considerado uma infração médica. Eu acho que exames desnecessários, né, eles oneram todo o sistema. Né, oneram o paciente, sobrecarregam se for exame de imagem com radiação. Eu falo que assim, não é uma coisa assim, eu peço sempre panorâmica, independente de tudo, e não é uma coisa padrão, você não pode padronizar esse tipo de coisa. Existem algumas coisas que a gente tem que entender, que a gente segue alguns protocolos. Né? Então, protocolo é outro tema que a gente tem que começar a discutir. Né? Nós estamos lidando com seres diferentes, cada DNA é absolutamente único no universo, né? Absolutamente único. E por que a gente faz protocolo partindo do pressuposto que todo mundo é igual? Porque a gente se baseia em estudos estatísticos, ou seja, o paciente deixou de ser um paciente e virou um número estatístico. Perfeito. Né? Então você vai pela maioria. Mas a maioria, você está trabalhando mesmo dentro daquela curva de Gauss, tem cara mais aqui, alguns distribuídos mais no centro, e tem os extremos daquela, lembra aquela curvinha de sino, né? Então a distribuição, pode deixar. A distribuição dos pacientes, mesmo dentro daquela média, em torno da média, você tem uma dispersão em torno daquela média. E a gente trata todo mundo como se fosse a média. Então os protocolos são gerados para a média, sem considerar os extremos. Então, por exemplo, dentro da periodontia, é praxe que a gente peça péria apical a cada 2 anos. Tem um protocolo disso. É protocolo dentro da periodontia. Por quê? Até para você se salvaguardar legalmente. Porque perdas ósseas em pouco tempo você não consegue notar pequenas perdas. Mas num período de 2 anos, se houve uma perda óssea adicional, você consegue perceber e interceptar. Então, não justifica você fazer todo ano, mas a cada 2 anos te dá uma segurança. Como a literatura embasa isso, você fica protegido se você pediu e identificou. Se acontecer alguma coisa no meio tempo que você não viu, de certa forma você também está protegido, porque você fala assim, bom, eu estou pedindo a cada 2 anos, então no ano intermediário o paciente não queixou, não tinha uma evidência, eu estou resguardado. Exato. Então existe uma razão para a gente ter protocolos também, existe uma proteção legal contra o dentista, o que na verdade o certo seria assim, fazer periodicamente, porque a gente não vê o osso a olho nu, né? Então sim, seria. Mas em visitas intermediárias, se você encontrar uma situação que está destoando do que você esperava, então aí sim, fazer um exame extra, né? Então um exame adicional, mas aí ele não precisa ser aquele exame abrangente, ele pode ser localizado naquela sua área de interesse. Por exemplo, aquele implante que está apresentando uma mobilidade, tem algo suspeito, você quer ver se teve perda óssea ao redor dele. Você não precisa fazer uma panorâmica boca toda, você faz uma periapical localizada daquela área. Né? Então isso é importante, cada caso é um caso. Cada caso é único. Eu acho que a tecnologia, ela ajuda a gente bastante nesse sentido, a gente poder individualizar os casos de forma produtiva, né? De forma rápida, eficiente. Acho que é essa a direção. Então, vamos supor aqui nesse caso, se essa paciente tivesse dito que é para prevenção, mas que um implante dela está movimentando. Então, o que você faz? Vou pedir uma panorâmica e vou pedir uma periapical daquele implante. Olha, dá para você pôr o dedo e apontar na foto qual é o dente? Perfeito. Aí você vai e pede uma periapical localizada daquela área. Exatamente. E a panorâmica para saber entraria o essa observação também. Exatamente. Você poderia focar no dente que a paciente tem queixa. Pronto, você poderia, né? Manda bala, observação. Então, que observação nós vamos colocar aqui? Né? Vamos pôr uma outra extra aqui? Não, aqui é só a primeira observação, tá? Então, a gente vai colocar a observação dessa panorâmica. Então eu aceito uma panorâmica. Tá. Ok, que é a paciente da prevenção. Né? Então vamos colocar assim, uma panorâmica de 1 ano é razoável num primeiro momento. Caso a paciente tenha uma... Porque a paciente já fez implante, a paciente já fez bastante coisa, né? Se ela tiver... Assim, você, né? Isso.
Tem o nome dela. Coloca aqui a Lúcia. Até, Não, nem vou pôr aqui, ó. Caso você tenha, tá? Isso, Tá perfeito. no Clínica Recente até um ano. Muito bom. Como que a gente pede para ela colocar aqui? Ela anexa. Lá no Tem, aplicativo tem para anexar, tá bom? Então vamos por caso você tenha uma radiografia. Assim, ó, pode ser Interessante. enviado. Não, vamos lá, Coloca. Pode ser enviado uma pode panorâmica. ser, vamos lá. Ih, perdi. Vixe, volta aqui, onde a gente estava. Pode ser enviada, Uma radiografia. pode ser anexada. Isso, ótimo. Ser anexada. Radiografia panorâmica recente. Até um ano. Aí, caso contrário, o centro que eu recomendo. Caso contrário, o centro radiológico que recomendo é o XXXX. Exatamente. Tá? Perfeito? Vamos adicionar? Adiciona lá. Aí você vai ver que vai abrir aqui pra gente. Aí vai abrir um anexo. Olha lá. Aí você pode anexar. Então vamos supor, pode anexar ali. Vamos supor que você tem o pedido já pronto. Você escolhe o arquivo. Vamos supor que tem. Pode escolher qualquer arquivo só para anexar, só para você ver como que a paciente recebe lá. Aí você coloca aí um. Você tem um pedidinho assim ou não? Qualquer coisa. Pedido feito? É. Aqui? Não, acho que aqui. Isso é legal, você deixar um padrãozinho de pedido. Não, então assim, aqui, peraí, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Não, aqui não. Eu tenho um lugar com solicitação de exames, mas não é Isso, aqui. você tem Não, aí. eu tenho, mas não sei onde está aqui. Acho que não tem nesse meu computador. Tem Não outro. tem problema, coloca qualquer um, qualquer coisa, só pra você ver como que ela recebe lá. Então, vamos colocar aqui uma foto de alguma coisa. Pronto. outra- Esse é o anexo que eu vou pôr, tá? Só pra gente Outra coisa que você podia anexar, que também é muito bom, é você anexar as anotações. Então vamos supor que você fez as anotações nos dentes, você tira um print screen da tela e envia para o paciente aqui as anotações, para o paciente saber ponto a ponto aquilo que você já observou e por que você está fazendo os exames. Você pode as anexar que a aqui. gente adicionou na própria foto inicial dele. Exatamente, você dá um print São screen, todos aqueles salva. pontos que a gente pode circundar, colocar Escrever, flechinha, anotar. exatamente. Vai Olha, falar, ó, inflamação estou pedindo na por causa disso, gengiva, suspeita disso, tarará, isso, e você desgaste, tananã, né? Então, tananã é bom, né? Tananã adicionar, escolheu, adiciona aqui. Pode já adicionar. está adicionado. Ah, tá adicionado. Tá Já aqui, foi ó. adicionado, fechou. Já foi adicionado. Pronto. Esse exame está pedido. Vamos supor que a gente queira mais exames. Aí você pode anexar Pode mais anexar mais. outros. Aí Então vamos volta lá. aqui. Então vamos colocar aqui. Peraí, agora eu vou ter que virar um pouquinho, que tá difícil. Pode aqui, colocar, né? imagina. Radiografia. Ó, pera. Acrescentar aqui. Não, ela em cima. mesmo. Ela em cima. Volta, volta, Aqui, ó. volta. Exame Isso. de novo. Olha lá, e agora apareceu. Radiografia. Agora sim, olha só. Aí já tem a listinha ali. Mas como a gente quer. Tá, uma Mas pode continuar. Aí você vê, coloca o resto da radiografia, aí ele vai selecionando para você. Radiografia. Ele vai te Aérea. Olha lá, ó. Cal. Por dente? Não, do dente. Vamos por assim, 36. Tá? Que bonito, hein? Aí você poderia colocar observações, Colocar, se tarará, não tiver, colocar. não precisa Adicionou. adicionar. E aí adicionou lá embaixo. Mais um. Pronto, aqui. Aí terminou de pedir, você envia para o paciente. Enviar. Pronto. O paciente vai receber aí os pedidos e depois ele anexa e envia para você os pedidos, ou o centro radiográfico já envia direto no seu e-mail e tudo mais. Isso aí. Agora aqui, né? Aí, como você esperaria o exame, aí a partir daqui. Em relação ao aplicativo, o exame clínico confirmou o que nós vimos pelo aplicativo. Os desgastes da restauração, a exposição da dentina
as retrações da gengiva, que aí a gente viu melhora dos dentes do fundo agora, mas já tinha dado aquela ideia, né? E no aplicativo a gente não percebeu lesão de cárie nem no exame clínico. O que a gente precisa aqui do exame complementar para olhar interproximal. Perfeito. Então, de todo jeito, precisa Teria da que o exame- teria que ter o exame complementar. Excelente, excelente. Ou seja, o aplicativo trouxe praticamente todas as informações, né? Gente, o que teve aqui a mais? A avaliação oclusal e palpação muscular, que a gente viu que tem uma DTM. Então, isso não tem como ver no aplicativo. Perfeito, Mas a perfeito. gente poderia inferir se tivesse posto a pergunta, né? De Sente dor, dores. dor ao acordar, cansaço na face. Aí isso já traz essa informação. Por quê? Porque a gente já viu que tinha evidência do bruxismo, Perfeito. né? Então aqui nesse primeiro exame a gente sabe que vai precisar depois de um exame mais detalhado, né, articular. Nem precisa ser um exame com imagem. Agora a gente vira paciente em decúbito E ventral faz o diagnóstico. e faz a avaliação do restante. Então a gente já fez palpação de musculatura intraoral. Agora a gente tem que fazer a palpação extraoral e dos ligamentos. Uhum. Então, por aqui a gente já conseguiu ver, né, o ligamento temporomandibular sensível do lado esquerdo. Já traz mais informação que o aplicativo não tem como dar, Perfeito. né? A não ser que a gente guie o paciente. Mas se ele não sabe se palpar, como é que ele vai informar? Né? Uhum. Então isso precisa mesmo do exame clínico. Palpação de ligamento estilo mandibular, retrodiscal, né, da zona bilaminar retrodiscal, isso aí tem que ser clínico, Uhum. não tem como. É, Agora- e uma avaliação periodontal clínica que você fez também. A avaliação periodontal, o que a gente viu no aplicativo, a gente viu aqui. Tá? Ok. Então dava uma ideia de que tinha aquela inflamação por causa daquela coroa na Perfeito. palatina, então está confirmada. A lesão de furca, para avaliar o grau, precisa ser clínico, mas nós já tínhamos inferido que havia uma lesão de furca, né? Não dava para ver muito bem. Uhum. Então esse diagnóstico, essa avaliação tem que ser clínico, não tem jeito, Perfeito. mas já tinha uma suspeita, né, de que tem uma retração. E com uma radiografia ajudaria muito no diagnóstico ali, né? Então, em termos, a radiografia daria perda óssea. Mas se a Lúcia tem uma perda óssea, mas já foi tratada, Entendi. não tem como você fechar. Na radiografia, Você sabe que ela já teve uma perda óssea. por exemplo, desse lado seria mais difícil, teria que ser clinicamente, que assim, ela tem um início, assim, né? Não, para ver que tem uma lesão de furca, tudo bem. Agora, saber se isso é uma doença que está ativa, saber se tem bolsa periodontal, Perfeito. é mais difícil. Aí você precisa da Do sondagem. exame clínico. Muito Aí legal. não tem jeito, é sondagem. A sondagem vai dizer temos bolsas ou não. Então aqui nós não temos bolsa Perfeito. periodontal. O Entendi. que nós temos aqui é uma sequela, que é a lesão de furca, que já Uhum. foi tratada. E ela está com uma inflamação na gengiva? Sim, mas não tem bolsa periodontal. Então é fácil de resolver. Tá sob controle, né? É fácil de. Não, está inflamado, está sangrando. Então, se tem um sangramento, é porque tem uma ulceração epitelial interna, no epitélio sulcular, né, voltado para o dente. Todo sangramento indica uma inflamação, uma ulceração, na verdade. Uhum. Né? E se está ulcerado é porque está inflamado. Tá? Mas, no geral, o aplicativo deu uma ideia boa. É que existem situações em que a gengiva tem um aspecto visual que parece normalidade. Quando você sonda, tem uma perda. Perfeito. Pode acontecer em que situações? Eu vou dizer duas assim bem comuns. Uma no paciente fumante, porque a vascularização é menor. Perfeito. Então Uma não tem aquele hipovascularização aspecto inflamatório, mas você vai sondar a perda óssea. generalizada. E é boa, é moderada, às vezes severa. Só a sondagem vai te dizer. E não sangra na sondagem. Por quê? Por causa da constrição vascular. Por causa do cigarro. E assim também, Ou um comentário interessante seria também
o benefício para um acompanhamento, por exemplo. Se você já tem todos esses diagnósticos, você, por exemplo, daqui 6 meses, chegar para a Lúcia e falar, Lúcia, me manda novas fotos, deixa eu ver se a evolução progrediu, tem um relatório disso, contribuiria. É muito interessante. Mesmo assim, quando você fala em periodonto, como a doença é, vou pôr bem técnica, é sítio específica. Você pode ter 80% das áreas sem nada e tem 20% de sítios Perfeito. que estão evoluindo. Então aí não tem jeito. É clínico porque você tem que medir. Legal, muito legal. Não tem como não medir. Que é o que a gente faz. Faz essa medida aqui. Não precisa ser um exame muito... Elaborado. aquela sonda milimetrada. Mas dentes que tem alguma coisa, aí você troca a sonda. Essa sonda WHO vai para milimetrada. Muito E aí legal. você tem como comparar medidas do seu periograma inicial. Nos acompanhamentos você vai ver, você vai medir nível de inserção clínica e profundidade de bolsa de sondagem. E aí você faz o Sensacional. comparativo, ver se está evoluindo ou não. Perfeito. Coisas que às vezes a radiografia, pequenas mudanças sutis, ela não te dá. E aí você intercepta antes de haver uma perda óssea Perfeito. importante. Então isso não tem muito como não ser clínico. Mas Muito legal. você pode pegar, por exemplo, quando existe uma queixa, né? Olha, eu não sentia nada, agora estou sentindo. Então, se tem uma característica de abscesso, de abaulamento, de edema, de eritema, aí você fala, opa, isto mudou. Em relação a um exame anterior, você fala, tem alguma coisa aqui que não está legal, que piorou. Né? Então, isso o aplicativo você faz na foto, ajuda. O paciente tira a foto e manda. Né? E aí isso ajuda. Você pelo menos ter uma ideia, já pede os exames, mesmo Já procedimento. Já vê que tem um negócio, já pede os exames, já antecipa, quando ele vem, já vem com tudo na mão. E aí você já faz a intervenção, em vez de fazer um exame, falar, bom, eu já te examinei, agora eu vou marcar outro dia. Não, você já meio que vem Com tudo pronto para você. para fazer o atendimento. Bom, para mim isso é ótimo, porque perder tempo ninguém É. merece. Tudo, né? Hoje você